live de hoje é um tema muito recorrente, que as pessoas me perguntam muito. A gente vai falar sobre a melhor idade, tá? A gente vai falar sobre se é cedo demais, se é tarde demais e como lidar com essa questão. Eu vou trazer várias histórias inspiradoras que muitas vezes, algumas talvez vocês já conheçam, mas eu fazendo essa pesquisa para a live de hoje fiquei de verdade chocada, que eu não sabia quantas histórias de pessoas que começaram, às vezes, cedo demais ou tarde demais. Mas percebemos que, na verdade, nunca é cedo ou tarde. Primeiro que a questão de melhor idade varia, é uma coisa muito pessoal. Qual é a melhor idade para eu encontrar meu propósito profissional? Qual é a melhor idade para eu me reinventar na minha carreira? Qual é a melhor idade para eu tomar coragem e viver e trabalhar do que eu realmente acredito, do que realmente amo? Primeiro, a melhor idade é a sua. A melhor idade é a idade em que você tem esse despertar para essa consciência de que o trabalho pode ser mais, tá certo? Então não existe cedo demais, velho demais, principalmente velho demais, tá? Porque quando a gente é jovem, a gente tem normalmente mais liberdade de escolher. O grande ponto é quando a gente começa a ficar mais velho, depois de uma graduação ou depois de vários anos trabalhando numa área, a gente começa a ficar com pesos nas nossas costas. Pesos das experiências, pesos de tudo que a gente já viveu, pesos de tudo que a gente já trabalhou. E aí isso começa a gerar vários desconfortos no nosso coração. E eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Porque vamos começar a pensar, gente, qual é a idade que normalmente a gente escolhe a nossa profissão? Exceto pessoas que começam a trabalhar desde cedo, por uma questão, às vezes, de necessidade, ou até por uma questão de oportunidade, porque pode ser. Às vezes a pessoa ela começa a trabalhar com 14, 13 anos, ou às vezes mais cedo ainda, por necessidade. Então, eu preciso trabalhar porque eu tenho que ajudar na renda da minha família, preciso ajudar meus pais. Então, pode ser por necessidade, mas também pode ser por oportunidade. Às vezes, tem alguém que fala, vem trabalhar aqui na minha empresa, vem aprender, e aí você começa. Isso quando a gente começa mais jovem. Mas, atualmente, principalmente, as pessoas começam a trabalhar depois que terminam o colegial. Ou então, quando estão já na faculdade, que já começam a trabalhar, estagiar na sua área. E aí que está o grande ponto. Cada vez mais as pessoas se olham, depois de formadas, e se questionam, caramba, por que eu fiz essa faculdade mesmo? Eu não gostaria de seguir essa profissão, mas agora já era. E esse agora já era que é o grande problema, é o grande centro da insatisfação profissional, é a grande raiz da insatisfação profissional. Você achar que está tarde demais. E aí eu vou começar a refletir aqui com vocês sobre a escolha na hora de você. Como que foi a sua escolha, né? Como que você escolheu a profissão que você tem hoje? Como que você escolheu a faculdade que você fez? Porque a maioria das pessoas escolhem basicamente no Unidunité. Tipo assim, eu sou boa em matemática na escola, então eu vou fazer engenharia. Eu sou boa em biológicas, eu vou fazer medicina, dentista, alguma coisa da área da saúde. Eu sou boa em português, eu sou boa em história, eu vou fazer direito. Normalmente, é essa linha de raciocínio que a maioria das pessoas tem. Só que, gente, não tem nada a ver. Se você tem aptidão para alguma matéria, isso não significa que você tem que ir só na direção de um tipo de profissão. Porque o grande que, o acertar profissional, o acertar uma carreira que vá te trazer realização, está muito relacionada a quem você é, a quem você é hoje e a quem você quer ser no futuro. E aí, quando a gente começa a olhar para a profissão do futuro, né, principalmente quando a gente é adolescente, a gente só pensa em, eu quero ser bem-sucedido e ganhar dinheiro. É esse tipo de pensamento que a gente tem a maioria das vezes. Por quê? Porque é isso que nos criaram.
a gente é criado uma vida inteira, a gente é domesticado a entender que a grande meta da vida é ficar rico, ganhar dinheiro e ser bem-sucedido. Ficar rico, ganhar dinheiro é a mesma coisa, né? Mas ser bem-sucedido e ganhar dinheiro. Desde quando a gente é pequenininho, a gente escuta isso. Que olha fulano como ele tá bem. Para pensar. Lembra alguma situação do seu passado e alguém chega e fala, nossa, olha como fulano tá bem? E aí, às vezes, você vai ver, tá bem de saúde? Não. A pessoa lá tá falando, olha como ele tá bem, porque tá uma boa carreira, ganhando bem. Só que quem disse que isso é tá bem? E a gente vai entendendo que estar bem é ganhar dinheiro e estar bem-sucedido, ter status na sua carreira. É isso que a maioria das pessoas conseguem identificar como uma carreira de sucesso. Só que uma carreira de sucesso engloba muito mais do que ganhar dinheiro e ter um status. Carreira de sucesso engloba você conseguir se sentir realizado naquilo que você faz. Engloba você conseguir perceber o valor, o impacto que o seu trabalho gera para o mundo. E às vezes a gente pensa, cara, eu não consigo descobrir. Mas às vezes é um impacto indireto, que você é corresponsável. Você não precisa gerar impacto, tipo, eu sozinho, não. Mas às vezes a soma daquilo que você faz gera um impacto que você se satisfaz muito por estar gerando esse impacto. Então, coloca isso na sua cabeça. Estar bem pode ser também, além de ter uma realização, mas estar com equilíbrio na sua vida. Não ter estrupiado a sua carreira. Estrupiado a sua carreira, não. Porque estar bem, né, normalmente é dinheiro e sucesso. Mas estar bem também significa você ter uma carreira, não, uma família saudável, ter equilíbrio para cuidar de si, ter equilíbrio para cuidar da sua saúde e não estar toda hora fervendo a cabeça, nervoso, que precisa chegar à noite e se afogar na televisão, em distração, ou então em bebida, ou então em comidas que você não queria comer, mas você precisa, tem essa necessidade, porque tem essa ansiedade. Então, isso, será que é estar bem? Então, para a maioria da sociedade, o estar bem é ter dinheiro e ter um status na carreira. Só que a partir de agora, você que está assistindo aqui esse conteúdo, você pode começar a avaliar e falar, não, pera, a pessoa, ela tá ganhando bem e tá bem sucedida, mas vamos ver, ela tá realizada na carreira? Ela tá se sentindo feliz? Ela tá equilibrando a vida dela? Ela tá com uma boa saúde? Tá cuidando da saúde? Tá cuidando da família dela? Ela tem cuidado, autocuidado? Considere outros esses elementos em estar bem. E aí, talvez, considerando esses outros elementos, você pode chegar à conclusão de que, caraca, então eu não estou bem na carreira. Porque tem muita gente que fala assim, Carol, eu tenho uma ótima carreira. Minha carreira é um sucesso. Eu falo, sério? Me conta mais sobre isso. Ah, não, eu trabalho numa empresa, numa multinacional, eu ganho muito bem, as pessoas me respeitam, eu lidero uma equipe, não sei o que. Eu falo, legal. E como você se sente sobre isso? Nossa, não sei, porque parece que tem algo errado em mim. Parece que eu não valorizo tudo isso. Por quê? Porque eu não consigo me sentir feliz. Eu não consigo me sentir realizada. Eu vejo que ali não é o meu caminho. Eu vejo que ali eu não me encaixo. Mas como eu vou deixar tudo isso? Aí falou, legal, entendi. Tudo isso, né? Tudo isso. Falou, então me conta um pouquinho mais. Como que é as suas emoções durante o dia? Você tem mais emoções positivas ou mais emoções negativas? Não, negativa, cara. Eu vivo uma pilha de nervo 24 horas. Ah, beleza. Tá, me conta como é que tá a sua saúde. Você tá satisfeita com a sua saúde? Você tem disposição? Você consegue se alimentar da forma que você gostaria? Não, tá tudo caindo, desmoronando, só como besteira. Subo uma escada e fico morrendo. Tento toda hora ir pra academia, não vou, nem fazer uma caminhada, nada, não consigo. Eu falo, então tá, entendi. E como que estão os seus relacionamentos? Você tem um relacionamento com alguma outra pessoa? Você consegue dar o tempo, né? Ter tempo para se dedicar ao seu relacionamento, se dedicar à sua família. Como que tá isso? Não, isso aí realmente é algo que eu me cobro muito, eu sinto que me dói, eu sinto que
eu deveria ter mais tempo para os meus relacionamentos, eu deveria ter mais cuidado com os meus relacionamentos, com a minha família, mas realmente eu chego em casa depois do trabalho e eu só tô querendo, sabe, me apagar, me deletar, porque aí eu já começo a ficar nervosa que no dia seguinte eu tenho que ir trabalhar de novo e vai ser de novo essa rotina, e isso já começa a sofrer, eu desconto nas pessoas que eu amo. Falar, entendi, então também não tá muito legal essa parte. Não tá muito legal essa parte. Falou, e sobre você? Qual foi a última vez que você fez algo por você e pra você? Vixe, Carol, nem lembro. Essa aí é a pergunta quase impossível. Eu nem me lembro a última vez que eu fiz algo por mim. Eu falo, entendi. Então você tá me falando que a sua questão emocional, a sua inteligência emocional está totalmente desestruturada, a sua saúde está abalada, seus relacionamentos estão abalados, sua família está abalada e o seu autocuidado também está abalado. Sim, tudo isso então está abalado? Eu falei, aí sim, tudo isso está abalado. Eu falo, interessante, porque você estava receosa em deixar tudo isso que você tem na sua carreira, do seu emprego, do seu status, mas você já deixou, você já abriu mão de tudo isso que é humano, que é seu. Então, por um trabalho, você abriu mão de uma vida. Percebe? E, gente, o que eu tô falando não é raro, não. Queria eu que fosse raro. Mas, claro, guardadas as devidas proporções, muita gente sofre disso. Muita gente abandona tudo isso aqui para viver um trabalho baseado em dinheiro e status. Porque a nossa carreira impacta toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Do mesmo jeito que a nossa vida impacta a sua carreira. Quando a gente não tá legal, pessoalmente acontece, a gente briga com alguém que a gente ama. A gente vai trabalhar, normalmente, a gente vai trabalhar desestruturado, não costuma ser o nosso melhor dia de trabalho. E vice-versa. Quando você tá mal no trabalho, quando você não tá feliz, quando você tá insatisfeito, você volta para casa mal. O problema é que, às vezes, essa insatisfação, essa sensação de, meu Deus, eu não sei por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, acontece há tanto tempo que você se acostuma com ela. E você não percebe mais o quanto isso tem impacto negativo na sua vida. Faz sentido o que eu tô falando, pessoal? E é muito importante vocês refletirem sobre isso. Porque um dos maiores vilões, assim, dessa jornada é o piloto automático. É a zona de conforto. A gente se acostuma a estar infeliz. A gente se acostuma com, não tá bom, mas é o que tem para hoje. E aí, na hora que a gente pensa, tá, então beleza, então eu vou me reinventar. Então eu vou buscar um propósito para minha carreira, eu vou buscar algo para mudar. Aí quando a gente começa a pensar, né, em mudar tudo, aí vem essa questão, nossa, mas eu tô velho demais. Mas agora eu não tenho mais 18 anos de idade. Gente, mas e daí? E daí? E é interessante porque aí quando a gente fala, beleza, então eu tenho que mudar, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas eu não tenho mais 18 anos. Mas eu não posso mais arriscar. Mas eu tenho conta para pagar, eu tenho os meus boletos, eu tenho uma família, eu tenho minhas responsabilidades. Eu não posso jogar tudo pro ar. E a questão da idade, a questão da experiência que você já teve numa área, a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso fica muito pesado. E eu sei porque eu vivi isso. Eu resolvi fazer minha transição de carreira depois de, menos de um ano depois de ter finalizado a faculdade de Direito na USP, que tinha uma grande representatividade para mim, com OAB, com tudo bonitinho. Gente, eu tava velha demais. Com 25 anos eu tava velha demais. Só que eu não tava. Só que no meu mundo, eu tava. E no mundo dos outros, eu também tava. A Nath falou que, tá mudando de carreira agora com 36. E muitas pessoas vão pensar, que velha, Nath. Imagina, vai beirar os 40 e fazendo essas loucuras. Loucura é você continuar desperdiçando sua vida. Loucura é você não ter coragem de enfrentar as suas questões interiores, lidar com isso, para realmente viver uma vida de realização. Viver uma vida de satisfação profissional. Porque isso é possível.
Mas de forma alguma eu tô falando para alguém ser imprudente e jogar tudo pro ar. Não, isso é um processo. É um processo, uma transição de carreira faz parte de um processo. Porém, você tem que começar. E aí, na hora que a gente pensa em começar, a gente pensa que tá tarde demais. Então, para quebrar essa crença aí de vocês, de que tá tarde demais, que eu sei que tem muita gente que tem essas crenças, eu recebi, inclusive, no meu box de perguntas, era alguma coisa assim, será que estou muito velha para recomeçar numa nova carreira com 40 anos de idade? Era a sugestão da live. E eu resolvi fazer essa live inspirada nessa pergunta. Era alguma coisa assim, sabe? Sobre estar muito velha aos 40 anos para mudar, para buscar realização, para buscar satisfação. Gente, eu tive uma cliente, só antes de começar a dar contar algumas histórias inspiradoras, para comprovar para vocês que nunca é cedo ou nunca é tarde. Eu tive uma cliente que me procurou para se reinventar profissionalmente. Ela tinha 58 anos, se eu não me engano. E ela estava aposentando. E ela falou, agora que eu vou aposentar, eu sinto que finalmente eu vou criar coragem para viver um sonho profissional. Quando ela estava aposentando. Então, assim, nunca é cedo, nunca é tarde. Ah, na faculdade, vocês que têm filhos já, ou sobrinhos, ou contato com alguém que está nessa idade, oriente, fala para a pessoa, sabe? Espera, pense, reflita, vai buscar alguma carreira sem ser... Gosta de matemática e engenharia, gosta de biológicas, medicina, gosta de história, direito. Sabe? Saia dessa caixa. Saia desse mesmo, do óbvio, sabe? E começa a questionar, sabe, as pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a gente é jovem, a gente tem muito essa tendência de, cara, sei lá, eu quero fazer faculdade pela faculdade. E não pelo curso, e não pela carreira. Eu vejo muito, principalmente os jovens de hoje. A maioria, eu tô falando jovens, de classe média, vamos dizer assim. Quem precisa trabalhar por trabalhar, tem que trabalhar e não tá nem pensando nisso. Você tem que satisfazer os níveis de sobrevivência. Mas o jovem classe média hoje, vai lá, principalmente aqui em São Paulo, eu percebo muito que é a realidade que eu vivo. Eles querem entrar na faculdade por entrar. Eles querem o oba-oba da faculdade. Pouco importa, ou tem menos importância do que deveria ter, o curso que a pessoa está fazendo. Por quê? Porque ela acha que, depois eu me viro. Depois eu vejo se eu gosto disso ou não. Só que o grande ponto é que, depois que você se forma, você começa a perceber, acho que eu não gosto muito disso. Ou você já percebeu antes, mas como o oba-oba da faculdade é legal, vai lá, continua. Só que aí você não tem coragem de largar, de trocar. Por quê? Porque, nossa, mas olha quanto eu já caminhei, olha para a minha idade, olha como eu estou. E aí a pessoa continua. Uma vida inteira, uma jornada inteira de insatisfação. É muito isso que acontece. E aí, para piorar, a pessoa pensa, não, mas já que eu estou percebendo que eu não gosto muito dessa minha carreira, mas eu acho que eu posso tentar um pouco mais, né? Talvez eu esteja sendo muito duro. Vou fazer uma pós. Aí a pessoa faz uma pós. Aí que é o headshot mesmo. Porque aí você pega e fala, nossa, agora eu tenho uma pós. Agora que eu não posso abandonar tudo isso mesmo. Agora que eu tenho que ficar onde eu estou. E aí já gera mais pressão, mais bagagem, mais peso nas suas costas. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Eu sei que faz, porque eu trabalho com isso, eu já vivi isso. E é complicado. Só que não existe idade. Definitivamente não existe idade. E agora eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de pessoas que começaram um legado, e eu não tô falando de pouca merda não, tá? Pessoas gigantes, que eu fiz uma pesquisa para vocês, de pessoas que começaram um legado na flor da idade, na idade certa. Que pode ser com 20, 30, 40, 50, 60. Vocês vão ver que pode, tá bom? 60, 70, a idade que for. Vamos lá, vamos começar contando a história do dono da Coca-Cola. Quem sabia que a Coca-Cola foi criada
por um homem de 55 anos. A Coca-Cola foi criada por um homem de 55 anos. Esse moço ele já tinha feito medicina e farmácia antes. E aí, nada mais nada menos, criou quem? A Coca-Cola. Tá bom para você, bem? A Coca-Cola, vou repetir, foi criada por um homem, ele chama John Pemberton. Foi criada por um homem aos 55 anos, que era médico e farmacêutico. E ele resolveu criar a Coca-Cola. Eu não tenho mais muitos detalhes se ele ficou satisfeito, o que motivou ele a criar a Coca-Cola. Eu sei que ele foi uma mistura de xaropes de remédio que ele criou e gerou a Coca-Cola. Mas aos 55 anos. Ou seja, é possível? Com certeza. Aí, uma outra história é do WhatsApp. Você sabia que o WhatsApp foi criado por dois caras? Um de 35 anos e o outro de 37 anos. Foram lá e criaram nada mais nada menos do que o WhatsApp. Quem que era a Fê? Quem é que era a Nath, que falou que está mudando de carreira agora aos 36? Os donos do WhatsApp, quem criou, os fundadores, os criadores do WhatsApp, 35 e 37 anos. Foi o Jane Cohn e Brian Acton. 35 e 37 anos. Imagina se eles pensassem, tô velho demais para criar um aplicativo. Ah, não adianta não. Para quê? Muito inovadora essa minha ideia. A gente não teria uma das ferramentas mais utilizadas de todos os tempos. Eu não conheço um ser, pessoa jovenzinha, criancinha, pessoa mais velha, mais velhinho, todo mundo sabe o WhatsApp. Não é todo mundo que sabe Instagram, Facebook, mas o Zap, todo mundo tem, basicamente. Não existe mais SMS. Existe, mas basicamente não existe. Olha só. Imagina se esses caras pensassem, estamos muito velho para inovar, para criar um aplicativo que vai mandar mensagem gratuita só estando conectado na internet. Eles não pensaram. Agora, se você vai decidir pensar assim, aí é com você. Agora, vamos pensar na Skype. A Skype também, sabe? A Skype não, o Skype, não... É que às vezes eu confundo com o Sky. Sabe o Skype? Gente, confusão na minha cabeça. O Skype, que é aquela ferramenta de videoconferência, que você pega, liga e vê as pessoas por vídeo. Ele foi uma das primeiras ferramentas que surgiram lá atrás. Hoje em dia existem outras que estão até melhores. O Zoom, por exemplo, que é o que eu utilizo nos meus atendimentos, eu sinto que é melhor. Mas o Skype, eu usei muito. E ele foi uma das primeiras ferramentas que possibilitou que as pessoas conversassem via vídeo e via internet, que não precisasse fazer ligação para falar com outras pessoas em qualquer lugar do mundo. E o Skype foi criado por um sueco, chama Niklas Zennström, é isso aí, aos 37 anos. 37 anos. Então, assim, para, meu bem. Para de mimimi, de falar que você tá velho, tá velha. Tá nada. Sabe? Agora, uma história que é bem conhecida, que tem polêmicas, eu sei, tem bastante polêmicas, mas que é bem conhecida, é do fundador do McDonald's, do Ray Kroc. Tem até o documentário, né, lá no Netflix, quem já assistiu ou quem nunca assistiu, recomendo, é interessante conhecer a história. Tem uma questão bem polêmica ali dessa criação, mas o cara tinha 52 anos, tá? E ele era vendedor de máquinas de milkshake antes. Então, assim, McDonald's, gente, McDonald's. O cara tinha 52 anos. 52 anos. E olha o tamanho que ele é. Então, se você acha que você tá velho demais para fazer algo grandioso, para deixar a sua marca, para deixar o seu legado no mundo, meu bem, mas que você tá muito enganado mesmo. Quer dizer, você não vai conseguir deixar de fato a sua marca no mundo, você não vai conseguir deixar o seu legado se você continuar com essa mentalidade de que está velho demais, que já foi, que perdeu o seu time.
Se você tiver essa mentalidade, desculpa, realmente, pode aposentar ou ficar na sua insatisfação, infeliz, mas se você acreditar, e eu tô trazendo essas histórias para você ver que é possível, meu filho, ninguém te para. Porque tem muita vida ainda pela frente. Tem muita história que você pode construir. Mas se você se permitir. Outro exemplo que eu quero trazer aqui para você. Ah, gente, o criador da Marvel. Sabe o Stan Lee? Gente, sabe quantos anos ele fez o primeiro personagem dos quadrinhos? Sabe com quantos anos? 39. 39 anos o primeiro. Gente, era aquele velhinho que sempre aparecia nos filmes da Marvel. Tão fofinho. O primeiro personagem foi com 39 anos. 39 anos, o primeiro. Começou a Marvel ali. E olha quanta coisa, quanto filme você já não assistiu deles, quantas histórias já não existiu para entreter. Quase todo mundo sabe quem é esse velhinho, que é o Stan Lee. Então, mais uma vez, a Bru falando, eu achava que com 23 estava velha, até te conhecer e mudar essa mentalidade. Graças a Deus, né, Bru? Pois é, mas por que ela achava que estava velha com 23? Porque ela já tinha feito faculdade, já trabalhava na área. Então, o peso das nossas experiências, o peso das coisas que a gente já viveu, do quanto a gente já se empenhou com uma coisa no passado, começa a ficar muito pesado, a ponto da gente pensar que tô velho demais para isso, não vou dar conta. Se eu mudar, eu vou ter que começar tudo de novo. Tá, mas olha quantas pessoas aqui talvez recomeçaram do zero tudo de novo, com muito mais idade que a maioria de vocês. E vocês estão com mimimi. 23 anos. Ah, tem que começar uma nova faculdade. Tá bom, comece. Ah, mas eu vou me formar com 30. Que seja, que fosse com 30. Nem, no caso da Bru, nem é 30, né, Bru? Primeiro que às vezes você nem precisa fazer faculdade, né? Acho que cada vez mais a atualidade está permitindo que você se profissionalize, que você se torne um profissional muito bom, muito renomado. Em algumas áreas você nem precisa ter faculdade. Mas algumas mais tradicionais precisa ainda. Mas que seja. Que você termine a faculdade com uns 30. Com 30, tá tudo bem. É que a gente tem esse estigma, né? Depois dos 30, tô velho. Gente, para com isso. Outra coisa, além do carinha da Marvel, vamos trazer exemplos nacionais. Roberto Marinho, o cara da Globo. Gente, a Rede Globo foi fundada, a TV Globo, tá? Foi fundada quando ele tinha 61 anos de idade. 61 anos de idade. E aí, ele fundou nada mais, nada menos do que o Plim Plim, do que a Globo. Então, assim, 61. Para, meu bem, para com isso de ficar com mimimi. Para de falar que tá velho. Porque o cara lá com 61 foi lá e fez acontecer. E você, com menos de 61, tá cheio de mimimi. Para! E aí, por fim, o último exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o dono do KFC. Porque a história dele é muito legal. Vocês já devem ter visto, né? Sabe o que é KFC? Aquele restaurante de frango? Gente, é muito gostoso, inclusive. É uma coisa péssima para a saúde, mas é uma delícia, aquele franguinho. E o KFC, o dono dele, eu pesquisando, eu descobri que é o seguinte, ele criou o KFC com 40 anos de idade. Com 40 anos, ele foi lá e criou, estruturou o KFC, tudo bonitinho, porém, foi só com 62 anos de idade que o KFC vingou, que o KFC se tornou o sucesso que ele é hoje. Só quando o velhinho, porque coitado, eu lembro daquela fotinho, a foto do KFC, a logomarca do KFC é a foto dele. Tanto é que é um velhinho de cabelinho branco, de bigodinho. Só com 62 anos o KFC foi para frente. Ou seja, ele ficou dos 40 aos 62 anos insistindo no sonho dele, acreditando que aquilo seria um sucesso, acreditando que aquilo é possível. E aí, quantas vezes você, com um ano,
tentando, batalhando, já pega e fala, acho que eu vou desistir. Acho que isso não tá dando certo. Acho que isso não é para mim. Com 1 ano, ou com meses, tá? Para não falar pior. Meses que você tá no caminho, aí as coisas não fluem do jeito que você criou nos seus planos, magnificamente bem, aí você já pega e fala, não, vou desistir. Isso não é para mim, não. Acho que eu tô no caminho errado. O cara que chama Coronel Sanders, o fundador do KFC, o cara ficou dos 40 aos 62. Gente, de fato, aos 62 anos, a sua disposição física, porque tem a mental, a sua disposição física não costuma ser tão boa quanto com 20, 30 anos. Fato. Mas a disposição mental é o que importa. É o que faz você continuar. É o que faz você persistir no seu sonho. Com certeza ele tinha um sonho muito maior. Algo que conectava ali dentro dele. Porque senão, gente, não tem quem. Não tem quem passa 22 anos insistindo, fazendo acontecer um negócio que não tá dando dinheiro, que não tá dando certo, porque é muito fácil prosseguir com um negócio que começa a te dar rios de dinheiro, que começa a prosperar financeiramente, aí é muito mais fácil. Agora, quando o negócio não tá assim, para você persistir no negócio, que não tá, que tá entrando, pagando, que não tá nessa abundância, que não tá nessa prosperidade, é muito mais desafiador. Você só persiste se você acredita no seu sonho. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo. E é esse o segredo para você persistir. O segredo para você persistir é você acreditar. Você acreditar no seu sonho, acreditar no seu porquê, acreditar naquilo que você está fazendo. Por quê? Porque não vai ser de primeira que tudo vai acontecer. Vão existir tropeços. As coisas muitas vezes não vão fluir do jeito que você gostaria que fluísse. E aí cabe a você olhar para o seu sonho e falar, quer saber? Acho que não é para mim. Ou olhar para você e falar, não, eu vou fazer até dar certo. Essa frase, fazer até dar certo, foi extremamente importante na minha carreira. Foi extremamente importante para o meu sucesso. Porque eu me lembro muito bem quando eu resolvi fazer minha transição de carreira, largar o mundo de direito de fato. Falei, não, vou sair. E eu pedi as contas do escritório que eu trabalhava e para me tornar coach. De fato, eu coloquei na cabeça, eu vou ser coach. E eu lembro muito bem quando eu conversei com meu pai, que era uma das pessoas que mais, sabe, me fragilizava nessa questão de transição profissional, porque eu sabia o quanto que aquilo era importante para ele, o quanto que foi importante para ele eu me formar em direito, na USP. Eu sabia que aquilo tinha valor para ele. Só que foi uma conversa muito difícil. Eu tive que mostrar que o valor não estava nos meus títulos, que o valor estava em quem eu era, em quem eu me transformava, e sim na minha felicidade. Mas, gente, isso eu falo com tanta tranquilidade hoje, mas lá atrás isso foi muito desafiador. Só que eu tive tanta convicção de que eu ia fazer acontecer nesse caminho, que ele chegou para mim e falou assim, filha, mas me fala uma coisa, e se nada der certo? E se tudo der errado, e aí? Eu falei, impossível. Ele, como assim impossível? Tá doida? Tudo é possível, as coisas dão errado. Eu falei, não, é impossível. Porque só vai dar errado se eu desistir. E eu não vou desistir. E, gente, não é que eu falei isso da boca para fora. Eu internalizei esse pensamento de que só ia dar errado se eu desistisse, que eu não ia desistir. E essa força desse pensamento de que eu vou fazer até dar certo, fez com que eu sofresse desafios, sim, com certeza, vários desafios aconteceram durante a jornada, mas que eu olhasse e falasse, beleza, bora pro próximo. Fez com que eu me fortalecesse nesse caminho, fez com que eu olhasse e falasse, tá, é um desafio e eu vou superar e depois vai ter outro e eu vou continuar superando. A Paulinha aqui perguntou se eu gostava de direito ou se eu entrei nessa por causa do meu pai. É um mix. Eu não sabia, de fato, quando eu escolhi a faculdade, o que eu gostava.
Eu sabia que eu era boa em humanas, basicamente era isso. Eu era boa em humanas e sempre fui bem, sempre tive notas melhores em humanas e eu sempre fui muito estudiosa. E aí, meu pai, ele tinha feito direito e ele falou, poxa, e eu sempre tive um valor pessoal de justiça muito forte. Ele falou, poxa, você fala tão bem, você se comunica tão bem, você gosta de humanas, você é estudiosa, por que você não faz direito? E eu falei, meu, nem sei, para ser advogada? E aí, a princípio, eu pensava muito no concurso público, que eu pensava, concurso público, trabalhar pouco e ganhar muito, é isso que eu quero. Ah, tem que estudar muito para conseguir. Eu falei, tudo bem, não tem problema, estudar não é o meu problema. Então, era esse tipo de pensamento que eu tinha na minha carreira, para mim, para minha vida, para minha carreira. Ah, vou fazer direito, porque aí direito eu posso ser juíza. Eu nem sabia. Claro que a gente sabe o que o juiz faz, mas a gente sabe muito na teoria, muito no superficial. Eu não sabia na prática como que era uma carreira de juiz, como que funcionava lá dentro. Eu não sabia nada disso. Eu descobri isso quando eu estava estagiando, inclusive com o juiz. Porque as coisas são muito veladas, a gente não sabe de fato como que funcionam as profissões. A gente sabe as coisas de uma forma muito superficial. E aí eu falei, bom, então tá bom, eu posso entrar na faculdade de Direito, né? Eu quero fazer faculdade pública, porque era um grande sonho. E hoje eu até me questiono se era um grande sonho meu ou se era um grande sonho que a sociedade embutiu na minha cabeça, tá? Mas até hoje eu não tenho essa resposta certa. Mas eu acho que foi uma mistura dos dois. A sociedade embutiu esse sonho que fazer uma faculdade pública era a melhor coisa do mundo na minha cabeça, e aí eu comprei essa ideia. Então, acho que é um mix. Mas aí eu peguei, passei, fiz um ano de cursinho, passei na faculdade, e durante a faculdade foi ok para mim. Eu estava estudando, aprendendo, só que a parte prática, sabe, que eu comecei a perceber que não. Isso é desalinhado, fazer isso pelo resto da minha vida, não rola. Então foi isso que aconteceu. Não é que eu gostava do direito, na verdade eu nem sabia o que eu gostava. Quando eu decidi sair do direito, quando eu tomei a decisão, não, eu não vou continuar na área jurídica, eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu estava totalmente perdida, tá? Eu não sabia o que eu gostava, no fim das contas. Mas é pura verdade, gente. Eu não tô aqui para romantizar nem contar mentira para vocês. Eu vivi isso. E foi muito desafiador, muito. Mas valeu muito a pena. Leva tempo. A gente começa, e isso tem muito a ver também com o quanto que a gente assume a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas decisões, acima de tudo. Porque é muito mais fácil para um adolescente jogar a responsabilidade para os pais escolherem. Por isso que quem é pai, quem é mãe, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é muito fácil seu filho falar, mãe, escolhe aí. Ah, mãe, pai, o que você acha? E aí, às vezes, os pais vão indicar o que eles acham que é o melhor caminho. Não é por maldade de forma alguma. Só que é um grande erro que vocês estão cometendo na vida dos seus filhos. Porque mais para frente, a chance deles virarem para você e falar assim, tá vendo? Eu fiz isso por sua culpa. E se vitimizar a partir disso é gigantesco. Eu me vitimizei muito, por muito tempo. Aí, ó, tá vendo? Foi meu pai que falou para fazer direito. Só que depois, nesse caminho de autodesenvolvimento e de autoconhecimento também, eu fui percebendo, cara, não é culpa nada do meu pai. A culpa é minha que não quis assumir a responsabilidade lá com 18 anos, pelas minhas decisões, pelos meus atos, e aí simplesmente fui para o que parecia mais confortável, com o que parecia mais certo, porque o caminho jurídico da área jurídica é bem certinho, você faz faculdade, depois estuda para entrar no concurso, entra no concurso e pronto, sua vida está feita. Então a responsabilidade foi totalmente minha. Só que é difícil você ter maturidade para reconhecer isso, certo? A Pauline falou, a gente está numa idade que não sabe o que quer, não sabe o que gosta e nem aonde quer chegar. Exatamente, com 18 anos, gente, são poucos os jovens que sabem os seus talentos, que sabem as suas aptidões, que sabem os seus valores, que tem esse tipo de autoconhecimento forte em si. A maioria não sabe, tá perdido. Gente, se pessoas com 30, 40, 50 anos estão perdidos, imagina jovens, porque não é comum ensinarem sobre isso, não é comum a educação falar sobre isso. Então a gente não sabe, e a gente tem que decidir.
E aí, tipo, não sei para onde decidir. Você vai pensar em pessoas que são referências para você. Mas a vida daquela pessoa que é uma referência para você não necessariamente vai ser a melhor vida para você. Faz sentido, gente? Então, espero que vocês tenham se inspirado também na minha história e na história dessas pessoas que começaram, que recomeçaram, que construíram grandes legados, que estão construindo grandes legados depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60 anos, tá?